Muitos são chamados, poucos os eleitos. Vamos se sentar um pouquinho. Meus queridos irmãos, nesse 19º domingo, nós somos convidados a refletir sobretudo sobre o chamado que Deus nosso Senhor nos faz. O convite que nosso Senhor faz a cada um, individualmente a cada um de nós. Nós somos vocacionados, nós somos chamados, nós recebemos o dom da vida e nosso Senhor nos chama fortemente, principalmente a santidade. Como nosso Senhor mesmo disse, sede santos como vosso Pai Celeste é santo. E ainda, nosso Senhor diz, para isso fostes chamados, para a vossa santificação. Portanto, a santidade é o primeiro grande chamado que nosso Senhor fez a nós. No dia do nosso batismo, nós recebemos a graça de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. E portanto, nós somos herdeiros do céu. No nosso peito, no dia do nosso batismo, foi infundida a graça para sermos santos. Não santos pela metade, não a aparência de santos, mas santos de fato. Como diz São José Maria Escrivá, nós somos chamados a sermos santos de altar mesmo, diz ele, não apenas considerados. Mas o que é a santidade? Como fazemos para ser santos? O que os santos fizeram, que talvez ainda nós não fazemos, não chegamos lá, que faz toda a diferença? Pois bem, a parábola nos remete a uma virtude muito peculiar dos santos. Na verdade, a santidade não está longe de nós. A santidade é o próprio Jesus. Ele é santo, Ele é santíssimo. E é Ele que é o santificador. Não somos nós que nos santificamos. Seria um erro pensar que nós conseguimos a santidade à custa do nosso próprio esforço, como queriam os pelagianos. Isso já é um erro ultrapassado na igreja. Na verdade, corroboram dois elementos para a santidade. A nossa generosidade, a nossa resposta ao chamado de nosso Senhor, mas também, por outro lado, nosso Senhor com a sua graça que nos santifica. Então são as duas coisas. A nossa generosidade, a nossa parte, nosso papel, também colaborando com a graça, mas sobretudo quem santifica é nosso Senhor. Nosso Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto somos chamados a essa santidade. A parábola de hoje nos lembra algo que é o contrário da santidade. Em oposição à santidade, nós temos a mediocridade. O que é ser medíocre? É ser uma pessoa que está entre o bom e o mal. É uma pessoa que está ali na medianidade. Não é nem grande, nem pequeno. Não é nem santo, nem um grande acelerado. Não é? É uma pessoa que está na mornidão, no meio termo. Nós diríamos em cima do muro. Não é? O que nosso Senhor nos chama através da parábola é exatamente isso. É um grande convite a respondermos. A parábola de hoje, claro que em sentido literal primário, se referiu aos judeus, aos fariseus que estavam repelindo Jesus, que estavam deixando o nosso Senhor de lado, né? Ou seja, estavam rejeitando o chamado que Deus fez. Isso durante a história toda do Antigo Testamento a gente vê isso, né? Os profetas que foram mandados, que foram ali maltratados, desprezados. E quando veio Jesus, eles também fizeram a mesma coisa. Não só rejeitaram, mas até mataram o próprio Filho de Deus. Mas isso não é uma cena passada apenas na história entre os judeus. A palavra de Deus, ela é atualíssima. Ela diz respeito a nós, a cada um de nós, a nossa própria vida particular. Quando nós não nos tornamos santos, por culpa nossa, claro, nós estamos fazendo isso. Nós estamos, de certo modo, dando com os ombros ao chamado que nosso Senhor nos faz. Ao chamado ao quê, Padre? Ao chamado a um pouco mais. Na verdade, a santidade está, nós poderíamos dizer, a 1 metro de nós. Basta um pouco mais de generosidade.
É isso que nós precisamos pedir a Deus, generosidade. Os santos foram generosos, e é por isso que eles alcançaram o que alcançaram, porque eles sacrificaram um pouquinho mais, eles se dedicaram um pouco mais à oração, eles foram um pouco melhor na oração diária, eles foram mais generosos com o próximo, eles foram um pouco mais pacientes no trato com os outros, eles foram um pouco mais caridosos, eles foram só um pouco mais assíduos à sua fé, eles confiaram um pouco mais em nosso Senhor. E quando a gente dá uma pequena parcela do que é nosso para Deus, Deus não se deixa vencer em generosidades. É assim. Se nós damos um copo de água fria para um pobrezinho, nosso Senhor não ficará sem recompensar aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa um dia venha se condenar, ainda aqui na terra, aquele copo de água fria vai ser recompensado por Deus de alguma maneira. E em uma proporção muito maior. Então, cabe-nos a generosidade. É interessante que quando a gente observa essa parábola dos convidados para as bodas, a primeira coisa é que eles foram todos convidados para uma coisa muito boa, que era uma festa de casamento. E eles recusaram um convite irrecusável, não é? Uns não quiseram, ou não fizeram caso. Outros estavam ocupados com as suas coisas, com seus negócios, com a sua casa de campo, ou seja, com seus prazeres, com os seus merecidos descansos, ou mesmo com o apego às coisas do mundo. E outros ainda começaram a maltratar aqueles que os convidavam, não é? E chegaram a matá-los. Então, existe uma graduação na recusa ao chamado à santidade. A gente pode ser um pouco mesquinho, mas a gente pode ser um pouco mais mesquinho, ou a gente pode ser mesquinho por inteiro, não é? Mas na verdade, na vida espiritual, ninguém fica parado. Ou a gente está progredindo na santidade, ou a gente está recuando. Então é preciso um belo de um exame de consciência para ver aonde que a gente está. Mas por outro lado, nós vemos que é interessante que nosso Senhor obriga, muitas vezes, nessa parábola, não é? O rei manda os servos e chamar todo mundo que encontra depois da recusa. E lá encontrou-se um homem que não estava com a roupa devida de casamento, as vestes nupciais, a roupa própria da festa, né? Que é símbolo da pureza batismal. Ninguém vai entrar no céu senão com aquela veste limpa, branca, alva, cândida, que nós recebemos no batismo. Se nós por acaso durante a nossa existência, durante a nossa caminhada aqui terrena, a gente manchar essa roupa que recebemos no batismo, que é símbolo da pureza batismal, da inocência, e quem de nós aqui já não perdeu a inocência, não é? Pelos nossos pecados. Mas temos ainda um recurso. O recurso é alvejar essa veste na confissão. O recurso é a segunda tábua de salvação, que é a confissão. A confissão não é para a gente utilizar desse meio apenas quando a gente comete pecados estrondosos. A confissão é um banho que a gente dá na nossa alma e que tem que ser contínuo. Tem que ser como que um tratamento. À guisa de um tratamento médico, né, que a gente toma os remédios ali na hora certa para tratar daquela enfermidade. O pecado é a enfermidade da alma e merece que nós o tratemos com uma bela confissão, uma confissão periódica, não é? Assim nós vamos alvejando novamente aquela roupa branca que recebemos no batismo. É interessante que a história conta que que o rei, né, entrou naquela sala do festim e notou lá um homem que estava sem a roupa devida. E ele então chegou para aquele convidado ali e perguntou para ele: amigo, por que você veio aqui sem a roupa, sem a veste? Ou seja, ninguém vai entrar no céu a não ser por duas vias: as vias da inocência ou a via da penitência. E por isso a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar das coisas essenciais, cuidar da nossa alma. Procuremos então, através desse evangelho, respondermos, não daqui talvez a um ano, não talvez daqui a um mês, porque talvez nós não tenhamos mais esse tempo, mas agora, vamos nos dispor agora, durante a Santa Missa, a pensar assim: no que eu posso ser mais generoso para Deus? O que é que nosso Senhor está te pedindo? Talvez que você reze um pouco melhor, talvez que você venha se confessar o quanto antes, talvez que você dê o perdão
libere o perdão para aquela pessoa que te ofendeu, talvez há anos, e você nunca perdoou. Talvez que você faça uma bela de uma confissão sincera e verdadeira, colocando para fora todas as suas misérias, não é? Então, vamos pensar, o que é que nosso Senhor nos convida, nos chama, e vamos ser generosos com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.